Que lindinha, gente. Olha só, que amor. Depois a vovó vai dar para ela um pirulito. A vovó fica tão feliz. Muito que beijinha. Depois a vovó vai dar um pirulito para ela, tá bom, linda? Fica quietinha escutando a história. Ai, ai. Gente, a história que nós vamos contar nessa agora é a hora, sabe do quê? Sim, escuta aqui. Vocês já oraram ao Senhor essa noite? Essa manhã? Já fizeram oração antes da palavra? Foi? Oraram? Sim? Muito bem. Olha só, aqui nós temos uma casa. E dentro da casa, o que contém dentro da casa? O que mora dentro da casa? Isso, a família. Muito bem. E vocês sabiam, criança, que às vezes tem casinha e tem família lá dentro da casa que não tem oração? Ah, que triste, né? Que não tem um momento de conversar com Deus, gente. Que coisa feia, ai, né? E vocês sabiam também que tem casa por aí, gente, que não faz a oração nem na hora das refeições. Ai, que coisa feia, né? Não agradece a Deus pelo papá, não agradece a Deus pela provisão, pelos benefícios, nem nessa hora. Ai. E tem que ir. Será que tem, gente? Será que... eu vou mostrar para vocês respondem para a vovó se sim ou não. Será que tem família por aí dentro da casa que tem família e criancinha triste? Será que tem, meu amor? Sim? Tem? Tem, pastor? Tem, é verdade? Gente, que coisa triste. E por que será que tem casa e tem família que anda triste? Por que será? Porque às vezes tem criancinha tanto de perna comprida como de perna curta, que é muito brabo, que fala palavrão, que fala, que não adora Deus, que faz apelido, coisa feia pro amigo do lado, que responde o papai e a mamãe, que faz birra, não é verdade? Mas eu acho que aqui não tem, pastor, criancinha. Não, já foi, né? É verdade. Na casa de Deus não tem criancinha que faz birra. Na casa de Deus não tem criancinha triste. Por quê? Porque tem Jesus. Que Jesus é a nossa alegria. É a alegria da nossa salvação. Glória! Aleluia! Gente, meu pai, será que tem, pastor? Casa que não tem mais um momento de união, só querem estar no pastor aqui. Gente, só querem ficar no de sábio. Sim, pastor. No tal do Instagram. Não converso mais com o papai, com o filhinho, com a mamãe.
Ei, criancinhas, olha aqui para a vovó. Presta atenção. Sabe o que Jesus está falando para nós essa manhã? Nesse culto especial de Dia das Crianças, que nós, a igreja toda, estamos adorando a Deus nesse dia. Sabe por quê? Sabe pelo quê? Não sabe? Por vocês, meus amores. Olha aqui para a vovó. Vocês são presente de Deus dado às suas famílias. Vocês sabiam que o Senhor amou tanto? Olha só. Vamos lembrar dessa palavra, desse texto glorioso. Olha só, pastor. O que a Bíblia diz? Olha só. A palavra está escrita na Bíblia. Deixa aí, você está procurando. Em cima para a vovó, mas depois a vovó vai tirar o pirulito dela e vai dar para vocês, tá? Olha só, pastor, segura aqui para nós, pastor. Vamos lá. Olha só, só segura. Segura o microfone para a vovó, então, vai lá. Ó, a Bíblia diz que Deus. A Bíblia diz que nós devemos preferir sempre o outro, sempre servir o outro do que ser servido. Ele veio servir, pastor. Olha lá. Gente, olha que texto glorioso. A Bíblia diz que o Senhor nos amou tanto, de uma forma tão grande, tão grandiosa, sublime, cheia de glória e louvor. Amou quem? Oh, glória. João 3,16. Deus amou o mundo. Deus não amou só você. Deus não amou só a mim. Deus amou o mundo inteiro. De uma tal maneira, de uma maneira grandiosa, que Ele deu quem, gente? Ele deu um presente. Assim como Deus deu vocês, para a família, para o papai e para a mamãe, o próprio Deus entregou o seu Filho por amor de todos os nós, gente, para que tudo aquele que, ó, deu quem, ó? Jesus. Deus deu Jesus por nós, para todo aquele que nele é. Ei, Deus não deu Jesus só para os bonzinhos, só para os aldinhos, só para os gordinhos, só para as vovós, não. Deus deu para que todo aquele que nele crê. Olha só, toda aquela criancinha que crê, o papai e a mamãe que crê, a igreja que crê, o mundo que crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Glória, aleluia. Que bênção! Isso precisa estar no nosso coração. O Senhor nos amou de uma forma sublime, grandiosa, magnífica e gloriosa, pastor. Para que todos nós, se crescemos no Senhor, nós não perecemos. Ei, e ainda assim, se chegar o momento de nós dormirmos no Senhor, nós vamos ter a vida eterna. Aleluia. Quem pode glorificar por isso? Ei, é culto das crianças, mas você pode glorificar. Ai, a vovó gosta de criancinha alegre. Senão a vovó traz também pastor a vara. Será que as criancinhas conhecem vara? Não conhecem mais ninguém? Não conhece mais, porque a vara é de Deus, gente. Ei, papai e mamãe, quem que usa a varinha de vez em quando? Isso para educar a criancinha dele. Pastor. Pastor, só 2, 3 puxadinhas assim quando a criança, o menino está levado. Para quê? Para trazer ele, ó, o prumo, no caminho, na verdade, na vida, apresentando Jesus. Mas se quiser botar o pezinho fora, o provérbio diz: usa a vara do teu filho e vais livrar ele do inferno. Olha só, é Bíblia, gente. Pois bem, quem que quer escutar? Vocês lembram que Jesus falou para nós, para a gente sempre ser o quê? Alegre. Não é verdade? E a gente fazer sempre o quê? Orar.
senhorzinho, teve José. E José, aí, Jacó, tinha mais paciência, porque os vovós têm mais paciência. E quando tem mais idade, tem mais paciência, experiência. Porém, Jacó amava José. E por quê? Segura aqui para você. E alguma circunstância da vida de José, ele precisava exercer a sua oração, gratidão e alegria. Oh, meu Deus, José era um menino muito simples, porque ele sentava com seu pai e ouvia a palavra de Deus. José crescia aprendendo o exemplo do seu pai e obedecendo o seu papai. Por isso que muitas das vezes ele era mais amado, porque quem obedece tem presente. Quem obedece tem carinho do pai. Quem que é o nosso Pai Celestial? Deus. Pois bem, e daí teve dada a circunstância da vida de José, que ele era tão obediente, que o seu papai deu a ele uma túnica colorida. Olha só, a circunstância da alegria, olha só, ele ganhou uma túnica feita à mão, com tecidos nobres, coloridos, que se destacava entre os seus irmãos. E os seus irmãos tinham ciúme de José. Sabe, porque José era escolhido de Deus. Todos eles eram. Mas José tinha uma missão específica. José, ele sonhou. José sonhou um sonho que demonstrou para todos e para ele principalmente que Deus tinha uma missão para a sua vida. Haveriam em algumas circunstâncias que José, não só na obediência do seu pai, mas José iria se destacar. Quem que quer conhecer mais um pouquinho, lembrar dessa história, que as crianças já conhecem, né? Mas lembrar. Vocês lembram que José, ele sonhou que o seu feixe ficava de pé na colheita do trigo, lá quando ele obedecia o papai e a mamãe, vocês lembram, né? Aí os seus irmãos tinham os feixes e no sonho dele, os feixes, os montinhos ali da colheita estavam ao redor e no feixe de José, isso no sonho, tá, gente? Aí se curvavam diante do sonho de José. Deus já falando para ele: ei, eu vou ter circunstâncias na tua vida que eu vou te exaltar. Vai ter circunstância na tua vida. O Senhor Deus estava mostrando para José que tinha um chamado na vida dele, que tinha uma missão específica para ele. Aleluia. Pois bem, aí o que aconteceu? José era apenas um garotinho, era um menino, era um jovem. Lembra? José era um jovem e ganhou um presente do seu papai. Os seus irmãos, por ele ser sonhador aos olhos dos irmãos. Os irmãos, às vezes, de fora, mesmo que convivam, pastor, na mesma casa, na mesma cidade, às vezes na mesma família, não entende muitas vezes o chamado específico que Deus tem. Muitas vezes não entende o sonho, não compreende o sonho que está na vida do chamado. E Deus está falando com alguém aqui da perna comprida. Aleluia. Presta atenção. Aí, criança, olha aqui para a vovó. Quando o papai de José chamava ele, falava: José! Ô José! Ele vinha correndo, batendo os tacanhazinhos, pastor. Vinha correndo, obedeceu o papai, e daí ele chamava: pois não, pai. Ei, José, vai lá nas campinas atrás dos teus irmãos e olha o que eles estão aprontando por lá, porque eles eram levados, tá? Eram levados. Só que José trazia as informações certinho para o papai, para ele saber como é que estavam as ovelhinhas, para ele saber como é que estavam os seus irmãos. Aí,
Certa vez, José foi obedecer a voz do seu papai, porque ele falava prontamente: eis-me aqui, pai. Aí o pai disse assim: vai lá e obedeça, vai lá ver como é que está os teus manos. Só que vocês lembram que o irmão de José tinha o ciúme dele? Tinha, né? Os irmãos de José tinham o ciúme de José. E quando avistaram José vindo lá longe, eles falavam sim, faziam chocarrice. Olha lá vem o sonhador. Já vai vir nos espiar para fazer fofoca com o papai. Olha só o que eles falavam, pastor. Não entendiam que o José estava cumprindo o chamado. Não entendia que José estava cumprindo uma ordenança do pai. Olha lá. Aí sabe o que os irmãos dele fez, gente? Sabe o que eles tiveram a capacidade de fazer? Tramaram contra José. Humilharam, fizeram chocarrice com José. Aí sabe o que eles fizeram? Tramaram contra ele, pegaram José e jogaram José dentro do poço, gente. Os próprios irmãos jogaram ele dentro do poço. Não tinha água, estava escuro lá dentro, tia. Olha só que humilhação, gente. Ele passou a usar essa túnica da humilhação. Os próprios irmãos lançaram ele como se fosse um cachorro, lançado dentro daquele poço, sem escuro, abandonado. Mas a Bíblia diz nessa história que mesmo no poço, Deus estava com José. Aleluia. Vocês lembram? Em todas as circunstâncias. O tio do teclado. Que bonitinho, né? Que fofinho, gente. Ajuda a foto que é levita. Vamos imaginar o José cantando um louvor ali, falando com Deus dentro daquele poço escuro, frio, porque a noite era fria, não é verdade? Quem sabe José estava cantando, aí José estava chorando, e quem sabe eu ouço, a vovó pode imaginar, não está escrito, mas a vovó pode imaginar, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, que é o Consolador, foi até o ouvido de José, mesmo quando ele se sentia sozinho, filho, abandonado pelos irmãos, sabe? Parece que eu ouço o Espírito Santo cantando assim, olha, imagine, tá chorando
Ele está usando uma túnica não bela, não colorida, não de honra, não impulsionando uma sucessão de um chefe de clã, mas ele está vestindo uma túnica de servidão. Mas não é de servo de Deus, embora ele sendo servo, mas quiseram colocar nele uma túnica de escravo, para ele ser escravo lá no Egito. E ele passou a ser servo de Potifar, o eunuco do palácio, o capitão de Herodes, do rei. Pensa bem. Um filho amado que era servido pelos serviçais do seu papai, que Jacó era um homem de posse. Tinha muitos filhos, também puderam, quem dizer. Aí ele foi lá como escravo. Mas a Bíblia relata que mesmo servindo como escravo, o Senhor era na vida de José. Ei, criança, olha aqui para a vovó. Não importa as circunstâncias que vocês passarem. Ei, não importa as circunstâncias que você está passando, o Senhor está contigo. O Senhor está contigo. Aí lá nesse lugar, José prosperava. Por quê? Porque tudo aquilo que José botava a mão acontecia. Tudo aquilo que José fazia prosperava. Aí o adversário, não contente com isso, mesmo assim, quer dizer que eu não vou acabar com ele. Oh, meu amor, que Deus te abençoe, que faça prosperar na terra e te dê presente sem medida. Gente, sabe o nosso adversário que às vezes vê que a gente está alegre, não importando as circunstâncias? Ele não contente de ver nós alegres, mesmo passando as dificuldades, ele tenta nos atacar de novo. Ó, fique atento, gente. Criancinha, Jesus está ensinando nós aqui. Aí o que aconteceu? A esposa de Potifar cresceu o olho em cima de José. Inveja, querendo tomar posse de José. José não era dela. Ela tinha o seu marido, mas ela quis José. Mas eu vi, sabe o que, pastor? Deus dando a oportunidade para José ser fiel. Eu vi que Deus falou de fidelidade aqui essa manhã. Ele é um Deus fiel. Ele espera que aqueles que creem nele sejam fiel também. Aí, quando a esposa de Potifar, bela, cheia dos ouros, cheia das curvas, chegou do ladinho de José e disse assim: ei, José, eu te quero. Aí ele pegou e falou: não, minha senhora, eu sirvo um Deus todo-poderoso, temo a ele. E outra, não vou botar a mão na senhora, porque o meu senhor, que é Potifar, deixou eu cuidar de tudo, da riqueza, da organização, da administração, mas da senhora não. Ai, ai, ai. Tá vendo? O Senhor
nosso, Deus não se agrada. O Senhor se agrada que a gente peça a Ele. Porque a Bíblia diz assim: tudo aquilo, tudo, pastor, que coisa linda, que vocês pedirem no meu nome, crendo, eu vos concedo. Só que tem um porém, precisamos crer. Nós precisamos crer. Olha só, mesmo José lá no cárcere da prisão, a prisão estava aqui, né? Tá bom, não tá? Gente, mesmo José lançado lá no cárcere da prisão, não é uma cadeirinha, filha. Mesmo ele estando lá, a Bíblia diz que o Senhor está com. Amém. Mesmo na prisão, Jesus está lá. Amém. Porque às vezes a gente pensa assim: está tudo perdido. Nós estamos no meio de conflito, no meio de guerra. O Senhor não está, o Senhor nos abandonou. Não. O Senhor não nos abandona. O Senhor está conosco em todos os momentos. 365 dias. 24 horas. Em todos os momentos. Até a consumação dos séculos. Deus está conosco. E o Senhor era com José. O Senhor era com José. E teve um momento, gente, que depois da fidelidade com Deus, perante a desonra, mesmo a fidelidade com Deus, perante as acusações dos seus irmãos, as incompreensões, as faltas, solidões dentro de poços. Ei, depois de passar todos os processos, depois da obediência ao papai e à mamãe, depois de estudar o ano inteiro se dedicando na escola, passa de ano. Passa ou não passa? Não, eu ouvi uns 5 passa ali. Ei, depois da aprovação tem o momento da honra. Olha só. A Bíblia diz que José, aleluia, passou a ser governador do Egito, gente. Uma terra que aparentemente era seu inimigo, eram os opressores, era onde que tinha o mal. Mas quando nós tememos a Deus, não importa onde nós estejamos, o Senhor nos faz governadores. Governadores da nossa casa, governadores da escola, governadores da creche, governadores, aleluia, dentro do governo perverso. O Senhor levantou nós como um povo escolhido. Um povo que ainda sonha, Deus se agrada. José sonhava. José sonhava os sonhos de Deus. Era alinhado ao coração de Deus. Aleluia. Aí o Senhor exaltou ele. Ei, escuta aqui. Depois do Senhor exaltar, depois de Deus colocar outra túnica de honra, da família para José, deu uma esposa para José, deu um palácio